Pessoal, o meu objetivo é fazer um vídeo bem curto, trabalhando o quadro geral do Caderno de Filosofia da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, da sua série. A parte de aprofundamento fica por conta de vocês. Se possível, assista um vídeo com o caderno. Beleza? Beleza, gente? Tudo tranquilo? Nessa aula a gente vai tratar do tema condutas massificadas, no Caderno de Filosofia. O itinerário dessa aula vai ser o seguinte: vamos discutir o conceito de condutas massificadas, depois vamos fazer uma reflexão sobre os YouTubers e redes sociais que influenciam na massificação das opiniões das pessoas, é uma reflexão sobre isso, se isso acontece ou não, e por último vamos trazer o filósofo Theodor Adorno, filósofo alemão do século XX, considerado também sociólogo, para discutir o conceito de indústria cultural. Então a gente vai fazer esse recorte, belezinha? Vamos então ao conceito condutas massificadas. Condutas massificadas, então, é um comportamento que muita gente faz de maneira igual, padronizada. Qual é o problema disso? O que o caderno quer fazer a gente refletir? Que isso afeta a individualidade das pessoas. A massa sobrepõe a personalidade individual das pessoas. A gente pode fazer uma relação, por exemplo, quando se faz um bolo. Existem os ingredientes individuais, a farinha, o leite, o ovo, o óleo, eles têm a sua individualidade. Mas quando se coloca tudo lá no liquidificador, torna uma massa só. Você não identifica mais a individualidade desses ingredientes, porque se tornou homogêneo. Esse é o problema que o caderno nos propõe a refletir sobre essa massificação, porque a massa ou a conduta massificada se sobrepõe sobre a individualidade das pessoas. Essa é a reflexão que o caderno quer nos propor. Na página 89, vocês vão ver alguns questionamentos para a gente pensar, tendo como visão, perspectiva, essa questão das condutas massificadas. O caderno propõe a gente pensar um pouco sobre os YouTubers, que eles são formadores de opiniões. Vários YouTubers falam de vários assuntos e quando apresenta seu assunto, está apresentando a sua maneira de enxergar aquilo, propondo a sua opinião. A questão é em que medida as pessoas que seguem, dão like, e tem aquelas youtubers que tem várias visualizações, pode uniformizar, padronizar ou massificar um pensamento. Será que as pessoas que assistem, acompanham eles, estão tendo criticidade para fazer a sua reflexão individual ou simplesmente acompanham o pensamento, a opinião desses YouTubers, de modo que muita gente sem um posicionamento crítico também passam a acompanhar e geram essa massa uniformizada, padronizada de uma opinião produzida por um YouTuber. Em que medida nós que acompanhamos as redes sociais, YouTubers, estamos tendo esse posicionamento crítico para não massificar nosso pensamento nem nosso comportamento? É uma boa reflexão, porque nós estamos diretamente, a todo momento, principalmente agora nessa pandemia, mexendo com rede social e a gente vê muitas opiniões. É fundamental que a gente tenha um posicionamento crítico para que nosso comportamento, nosso pensamento não se torne uma massa também. Pensem aí. Então, o conceito indústria cultural, tratada por Theodor Adorno, não foge muito do que a gente tem falado aqui no início, sobre condutas massificadas, porque
o resultado dela é a conduta massificada. A indústria cultural, então, é a produção massiva de bens culturais, roupas, automóveis, alimentos, entre outras coisas, e divulgada, potencializada pelos meios de comunicação de massa, para que levando a muita gente, e essas pessoas consumam, e quando consumem esses produtos, acabam padronizando seus comportamentos, perdendo a sua individualidade, como a gente tratou no início, porque o que se sobrepõe é um comportamento que todo mundo faz, todo mundo compra, todo mundo tem. Essa é a massificação. Na página 90 aí do caderno de vocês, quero ler um trecho com vocês aí para vocês acompanharem. Está na 5ª linha. Diz o seguinte: segundo Adorno e Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento, que é uma obra deles, o indivíduo é ilusório na sociedade de massa. É como se ele nem existisse, né? Nem existe. Isso porque a padronização de modos de produção, em que é um padrão para produzir uma camiseta e ou uma caneta esferográfica, pode ser verificada nos corpos e gestos, de forma que um corte de cabelo, uma forma de cruzar as pernas, vistas em uma cena, se reproduz em série, e cada indivíduo ou item da série toma o gesto ou o corte da moda como se fosse natural. Percebam que aquela atitude ou aquela coisa que é vendida, a gente acaba consumindo e achando que aquilo é nosso, mas na verdade não. Né? Foi tendência. Isso demonstra a ilusão do indivíduo. Qual é o grande problema disso? A acriticidade. Quanto mais padrão se tornar o comportamento das pessoas, menos a gente tem a capacidade de refletir criticamente, porque a reflexão crítica gera a individualidade do pensamento. E se a gente está consumindo excessivamente, sem pensar naquilo que consome, a individualidade do nosso pensamento, da nossa reflexão, cada vez mais fica abafada, asfixiada. E isso vai gerar um outro conceito que o caderno apresenta para vocês, chamado alienação moral. O que é alienar? É quando a gente transfere o domínio de uma coisa para outro. E nesse caso, a gente transfere o domínio da nossa vida, da nossa maneira de pensar, do nosso comportamento para outra pessoa. Quando diz o conceito moral, está relacionado ao comportamento. Alienação moral, então a gente transfere o nosso comportamento para que outro o domine. Esse é o significado de alienação moral. Então a indústria cultural vai gerar alienação moral das pessoas. Seja, trazendo o conceito do próprio Theodor Adorno, o indivíduo é pseudo-indivíduo, ou seja, um falso indivíduo. Enfim, um indivíduo ilusório. Pessoal, então para finalizar, eu quero apresentar para vocês como está a nossa atividade postada lá no blog. Tem duas questões, uma sobre a indústria cultural e uma questão sobre padrões culturais que a sociedade nos impõe. São duas questões relacionadas a isso para vocês responderem. E tem um link de um vídeo sobre o conceito de indústria cultural para vocês quiserem aprofundar um pouco mais. Beleza, gente? Bom trabalho aí para vocês. Né?